Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de janeiro de 2026, sem passarinhos. Dessa vez não pintou clima, eu nem acho que seria muito correto eu tentar fazer de conta que estamos em algum momento idílico, quando na verdade não estamos. E eu me pergunto, aliás, nem eu me pergunto, eu imagino que um dia o futuro ou as próximas gerações vão nos perguntar como que a gente fez de conta que estava tudo normal, como que a gente não, como é que a gente se calou, como é que a gente continuou tocando a vida quando estavam acontecendo coisas que estavam literalmente colocando o futuro em xeque. Não é? Então, isso é um mistério. Eu estou particularmente desconcertado porque ontem acho que foi o pronunciamento do Trump em Davos e foi de um descaramento, foi de uma arrogância, foi de uma deselegância, foi de uma empáfia que é inacreditável, porque quando você lê nos jornais eles fazem um resuminho aqui e acolá, mas ninguém comenta da postura ou da completa insuportabilidade moral de o que é ouvir aquele personagem. É por isso que eu acabo assistindo todo santo dia o show do Stephen Colbert, está lá, eu vou dar o link para esse último episódio, é um daqueles shows noturnos nos Estados Unidos, e ele chama a atenção justamente para isso. Tem um momento, inclusive, ali, que o Trump faz uma coletiva depois de fazer o pronunciamento dele, que foi, imagina, foi um estupro, né, foi uma coisa pavorosa o pronunciamento dele. Ele faz uma coletiva em que ele fala, olha, eu acho que o discurso foi muito bem, teve reviews excelentes, porque eu já estava imaginando que fossem me chamar de ditador, mas afinal tem uma hora que um país precisa de um ditador. Então, a gente acordou de manhã, tendo ouvido, né, o cara o líder da maior impotência mundial, né, se autoproclamando ditador, e está tudo bem, não há nada para olhar aqui, continua, vida que segue. Então acho que por essas e outras eu não consigo colocar passarinhos aqui, porque para mim é muito desconcertante. Como diria Chico Buarque, eu já citei várias vezes aqui, esse silêncio todo me atordoa, atordoado permaneço atento. Na arquibancada, a qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. O monstro é o Trump, é um monstro laranja, e na verdade não é só ele. Nessas horas a gente percebe que realmente esses malucos acabam representando muita gente que a gente nem imaginava que fosse tão perversa assim. Mas eu vou pegar carona com isso, porque ontem eu estava assistindo a Globo News, como sempre, e aí acho que o Marcelo Cosme, ele fez um comentário, falou, olha, hoje é o dia contra a intolerância religiosa. Bacana, bacana que existe um feriado contra a intolerância religiosa. Quanta gente não foi queimada na fogueira, quanta gente não foi, sei lá, torturada, inquisições e assim vai, não é? Por intolerância religiosa, quantas guerras religiosas, não é mesmo? Não é? Mas eu fiquei me perguntando se não existe um dia contra a intolerância contra a ciência. Porque eu ouvi um episódio do Science Friday, que é uma série, que é um programa de rádio que é um podcast super bom para quem gosta de ciência. Quem toca esse podcast é o Ara Fleiro, que é uma figura simpaticíssima, super encantadora e tal. E ele está recebendo ali uma jornalista que resolveu fazer um levantamento do ano passado. O ano passado foi uma coleção de barbaridades surreal. Não estou brincando, eu acho mais assintoso o descaramento do Trump do que do Hitler. O Hitler ainda tinha uma pseudo-doutrina, ele ainda tentava colocar aquilo como dentro de algum tipo de plano, sei lá, algum tipo de justiça. O Trump não tem nada disso, é uma demonstração de poder pelo poder, né? É um poder sádico, é um poder caprichoso, né? É um dos piores ditadores que eu já vi, né? Com tamanho descaramento, ele nem disfarça, né? Ele mostra ali o prazer pela maldade pura. Desculpa, isso foi uma grande digressão. Mas acontece que no ano passado, que já foi, infelizmente, impregnado de coisas tóxicas, essa repórter fez um levantamento e viu que nos Estados Unidos, o que ela estava fazendo? Ela estava pesquisando projetos de lei anti-ciência. Ela coletou uma quantidade brutal. Ela deu uma filtrada. Ok, vamos pegar 3 questões aqui.
Não vou pegar todas as questões, não vou falar de mudanças climáticas, mas vou falar de 3 questões só para exemplificar. Uma delas é vacinas, certo? Certo. Segundo, a questão do leite, e em terceiro lugar, a questão do flúor na água. 3 temas que envolvem saúde pública e que, puxa, a gente deveria ser grato a essas inovações todas, a pasteurização do leite, né, a fluorização da água potável, né, as vacinas que salvam. Não. 420 projetos de lei nos Estados Unidos deliberadamente sabotando ou as vacinas, ou a questão da pasteurização do leite, ou a fluorização da água, com as teorias mais estapafúrdias, as teorias mais sem pé nem cabeça. 420 num país que pretende ser, sei lá o quê, algum tipo, não é nada, é uma impotência colossal, né? Eu fiquei bastante chocado, porque imagina os outros projetos, quantas coisas que devem estar aí, né, querendo acabar com a mobilidade elétrica, querendo acabar com a energia limpa, querendo acabar com, nem sei, qualquer coisa, com bibliotecas, com museus, com história, né? A gente está E o que é muito perturbador, porque, mil perdões, uma pequena pausa aqui para limpar a garganta, porque quando Hitler e os nazistas assumem ali o poder, né, 20, 30, por aí, o que acaba acontecendo é uma coisa pavorosa que vem de cima para baixo no regime que é chamado em alemão de Gleichschaltung, que é a unificação de todas as instituições sob uma ideologia só. Então, as escolas vão ensinar a mesma ideologia, as rádios, os meios de comunicação, os museus, tudo isso vai cantar segundo, vai dançar conforme a música ou vai seguir a cartilha coordenada pelo Estado nazista. Então você tem em todas as frentes possíveis e imagináveis, né, um discurso unificado, delirante, completamente falso, né? Isso foi chamado de Gleichschaltung, mas o que é perturbador nesse caso americano é que essas iniciativas anti-ciência, é lógico, tem lá aquele RFK, que é um completo maníaco, né, um sociopata, né, pregando dietas esquisitíssimas, né, pregando coisas completamente sem fundamento. Sim, existe, obviamente, a batuta desse maluco, mas você começa a perceber que iniciativas independentes, políticos do país inteiro, vão tomar a iniciativa e vão propor coisas que são anti-ciência, o que é bastante assustador. Eu não sei o que é mais assustador, né? Quando um governo nazista impõe, né, uma linha ideológica em absolutamente tudo, ou quando um país espontaneamente começa a fazer isso por conta própria. Então você percebe que o problema não é apenas o Trump, né? O buraco é mais embaixo, é uma coisa bastante desconcertante. Mas já que a gente está falando aqui de ciência, e já que eu falei aqui de dietas, eu vou dar destaque aqui para 2 reportagens interessantes. Uma delas é da BBC, a outra... Bom, eu vou dar o link, está aqui na descrição do episódio, como sempre, no radinhodepilha.com. Aliás, espero que vocês estejam gostando do aplicativo do Radinho. Eu fiz um aplicativo super rápido. Na verdade, não fui eu quem fez. Quem fez foi o Claude AI. Eu usei o Claude AI e falei, olha, eu queria fazer um aplicativo. Em minutos ele fez, sozinho, layout, tudo, programação. Eu só precisei subir, fazer o upload para o meu servidor e estava funcionando, assustador. Mas esse aplicativo do Radinho é uma maneira de você acompanhar diretamente, né, o que eu publico aqui, sem depender do Spotify, que andou sabotando um pouco, né, alguns canais meus. O Radinho no Spotify congelou, não sei porquê, o suporte do Spotify é uma piada de mau gosto. Então eu espero que qualquer comentário que vocês tiverem sobre o aplicativo, por favor, eu sou super fácil de achar. Seja no Twitter, René de Paula, Facebook, René de Paula, todos os lugares, LinkedIn, René de Paula. Acho que só no Instagram que eu sou de René de Paula JR. Né? Mas, por favor, deem algum feedback positivo, negativo, o que pode melhorar. Mas foi uma maneira que eu estava faz tempo tentando criar um canal um pouco mais prático para vocês seguirem, né? Sem ter que instalar nada demais, porque é gratuito e está lá para Apple, para Android, tanto faz. Mas voltando aqui, como eu disse para vocês, 2 artigos muito interessantes. Um deles é um vídeo da BBC sobre
o verdadeiro detox. Detox. Se eu tenho uma padaria aqui perto de casa, magnífica, daí eu não tomo leite de manhã, eu não tomo café da manhã, café de manhã. Então, quando eu chego num lugar desse para tomar café, como com a minha mulher, antes tomava muito café da manhã com meu pai também, não é? O que eu peço para mim? Aí eles tinham lá um suco detox, e que era, obviamente, um assinte ao paladar, mas eu tomava de qualquer maneira, porque falei, bom, é verde. Se é verde, deve ter algum valor, tem. Eu não estou precisando me desintoxicar, eu sei que essa história de detox é mito, não é? Mas, de qualquer maneira, voltando aqui, saindo um pouco da anedota pessoal, esse vídeo da BBC vai mostrar o que realmente desintoxica o seu organismo. Não é nenhum suco esquisito, não é nenhum produto mirabolante de manipulação, não é nenhuma fórmula secreta, não, sabe o que é? 3 coisas que ele coloca ali. Fibras, em primeiro lugar. Fibras, em primeiro lugar, seu corpo ele não acumula toxinas, não é que ele fica que nem aquela esponja da pia que vai ficando cada vez mais contaminada. Não, se tudo estiver andando, o seu rim dá conta disso, o seu fígado dá conta disso, né? Tá tudo indo bem, não é? Mas o que acontece é que parte desse processo de bom funcionamento do seu organismo, de eliminação de coisas ruins, passa, obviamente, pela evacuação, passa pelas fezes. E se você come fibras, esse processo é muito mais fluido, mais suave. Fluido não, porque parece diarreia, mas é muito mais tranquilo. Então, em primeiro lugar, fibras. E aonde que você come fibras? Comprando alguma coisa na farmácia que vem aqui numa latinha? Não. Fibras tem em vegetais, fibras tem em legumes, tem um monte de coisa natural, tem fibra. Sabe o que não tem fibra? Carne, né? Mas a gente já vai falar de carne logo. Mas não quer dizer que não tem, é pobre. Né? Mas voltando, então, quer detox? Coma bastante fibra. Eu consumo fibras em quantidades bastante satisfatórias e bastante eficientes, por sinal. Segunda questão, detox? Água. Você quer ajudar o seu rim a funcionar? Tome água. O que eu conheço pessoas, papai era um desses, não era muito afeito a beber água, mas água, simples assim. Você não precisa, obviamente, se empanturrar de água, você não vai tomar 10 litros por dia, mas água, se você tomar regularmente, ajuda os seus rins a funcionarem melhor. Você só está ajudando. E, em terceiro lugar, uma boa noite de sono. Simples assim. Tudo praticamente grátis, tudo ao alcance de todos, não precisa chamar, não tem nada, não, é água, sono e fibras. Sono também porque o seu cérebro precisa se livrar dos resíduos que ele acumula durante o dia. Aliás, eu preciso resgatar, será que eu vou conseguir? Lembrei agora de repente, era uma reportagem muito interessante sobre a energia do cérebro, quanta energia o cérebro consome quando você está pensando, né? Porque afinal o cérebro pesa 1 quilo e pouquinho, mas ele consome 20% da energia do seu corpo. O cara é um ralo de energia, ele consome muita energia. Não é? E aí você fala, bom, então provavelmente ele consome muita energia quando eu estou trabalhando, pensando, criando alguma coisa, sem o ChatGPT, ou quando o Renezinho está falando de improviso no radinho, no Roda e Avisa. Sim, nesse momento em que teu cérebro está ali notoriamente trabalhando mais, ele consome mais energia. Quanto mais? 5%. Só 5%. Então, quando você não está fazendo nada e você acha que estou aqui, o meu cérebro está descansando, está em safe mode, não, em nenhum momento o cérebro descansa completamente. Mesmo quando você não está fazendo absolutamente nada, ele continua queimando praticamente a mesma quantidade de energia. Quando a gente pensa um pouco a mais, ele consegue só 5% a mais de consumo. E você fica cansado não porque, mas simplesmente porque o teu corpo está falando, cara, desculpa, não dá mais, o cérebro já consome demais, eu não consigo fornecer mais energia do que ele já consome. E eu achei essa história bastante legal. Mas ao longo do dia, eu vou ver se eu consigo o link, eu vou colocar aqui na descrição. Mas de qualquer maneira, vejam, detox, 3 coisas muito simples, fibras, água e sono. E aí tem uma questão muito interessante, já que eu mencionei proteína aqui, um artigo também muito interessante, que inclusive eu compartilhei com uma amiga minha que é vegetariana, sobre
proteínas. Se eu for no supermercado hoje e passar em qualquer prateleira, vai ter iogurte com proteínas, não sei o que com proteínas, água com proteínas, banana com... Tudo está alardeando 15, 20, 30 gramas de proteínas a mais, né? Como se realmente aquilo fosse fazer uma tremenda diferença para a sua saúde, aparência, longevidade, performance sexual, não sei. A questão não é bem assim. Não é bem assim, porque muito provavelmente, a menos que você tenha uma dieta completamente zoada, esse é o termo técnico, você já consome proteínas suficientes. A menos que você seja um estivador, a menos que você seja um atleta de alta performance, a menos que você seja um idoso que está perdendo massa muscular e está precisando compensar isso de alguma maneira. Mas, para um cidadão comum que está indo na academia ali, né, para manter mais ou menos a forma, não, você não precisa de tanta proteína assim. E tem uma questão muito interessante que proteína, você pode comer o quanto você quiser, mas o corpo não acumula o excesso. Se de repente você estiver fazendo musculação e estiver construindo massa muscular, uma parte dessa proteína vai virar músculo, ok. Mas o excesso, o corpo não sabe o que fazer com a proteína, porque ele não tem como armazenar. Gordura ele tem como armazenar, todos nós sabemos. Então você comeu calorias a mais, vira banha. Ponto. O que você faz com proteína a mais? Proteína a mais é um problema, porque na hora que você tenta quebrar essa proteína, o corpo não vai conseguir usar. Ele vai tentar usar essa proteína como fonte de energia, que é uma fonte suja, porque na hora que a proteína é usada como energia, que eventualmente vai acabar virando banha pelo excesso, né? Mas isso libera nitrogênio. Proteína, ao contrário de açúcares, etc. e tal, tem nitrogênio. O que você faz com nitrogênio? Isso vai sobrecarregar o seu rim, isso vai provocar ácido úrico, vai provocar um monte de problemas. Então, na verdade, o excesso de proteínas é um tiro no pé. Pode acelerar uma série de condições, acaba influenciando, acho que até em diabetes, pelo que eu li ali, acaba influenciando em questões neurológicas, porque, desculpe, nós não evoluímos, nós não somos um cachorro que só come, ou um gato que só come proteína animal. Nossa evolução foi um pouco diferente, o nosso corpo não processa tanta proteína assim. Então, veja bem, se você tiver uma dieta normal, relativamente equilibrada, né? Aliás, eles mencionam ali também qual o tipo de proteína. Se você ouvir o RFK, que é aquele completo monstro destrambelhado americano, ele vai dizer que você tem que comer carne, né? Carne. O cara parece, sei lá, um tiranossauro. Né? A questão é, veja bem, ok, carne vermelha é uma fonte de proteína? Sim, mas não é a única. Não é? Você tem outras, e não adianta falar que a proteína da planta é incompleta, a proteína da planta não rende tanto. Não é bem assim, não é o que a ciência diz. Isso é lenda, isso é completo mito urbano. Você pode ter uma dieta de arroz, feijão e algumas outras coisas que não tinham 4 pernas antes, né, que podem perfeitamente suprir a sua necessidade de proteínas diárias, que você precisa provavelmente uns 30 gramas, 25 gramas, não muito mais do que isso. Então, não necessariamente a proteína animal, a proteína da carne, ela é, de alguma maneira, magicamente superior a todo o resto. Não é. E, aliás, dietas que são muito baseadas em proteína acabam sendo deficitárias em fibras. Aliás, quando esse RFK maníaco fez a nova pirâmide alimentar, baseada não em ciência, mas baseada provavelmente naquele cérebro que tem uma minhoca dentro, ele fez uma pirâmide alimentar invertida. No topo da pirâmide estava carne, leite obviamente cru, né? Leite integral, sei lá eu, não é? E lá na base da pirâmide ele colocou cereais e fibras. Isso é criminoso, porque se você só comer carne e não comer fibras suficientes, isso vai embatumar ali o seu intestino, vai complicar o seu microbioma e isso vai propiciar uma série de doenças. Portanto, mais uma vez o radinho aqui faz um serviço de utilidade pública.
Aparentemente, o caminho da saúde é um caminho, vamos chamar de via negativa. Não é que tem algum alimento, superalimento, não é que tem alguma dieta que seja uma super dieta. Não, é simplesmente você não se intoxicar, você não deixar de dormir, você não parar de tomar água e você não parar de comer alimentos naturais. Se você evita uma série de coisas que são alardeadas aí por marketing, embalagens, influencers e tal, e comer coisas que seu corpo evoluiu para comer naturalmente, realmente isso faz valer aquele nosso lema existencial, estético e também filosófico, que é o faça menos merda, que isso aparentemente parece ser um bom caminho. Mas já que a gente está falando aqui de evolução, tem um outro vídeo muito interessante de um canal que inclusive eu apoio todo mês, como 15 super raríssimos apoiam lá no coffee.com, não é um desses divulgadores de ciência, em que eles estão falando sobre um órgão seu que se você desdobrar ali o bichinho, ele dá mais ou menos o tamanho de imagina uma cama king size, né? Agora imagina um lençol para você colocar numa cama king size, né? O lençol tem, sei lá quantos metros quadrados, 4 por 3, 12 metros quadrados, né? Pois bem, você já teve um órgão de 12 metros quadrados, e a questão é que órgão é esse? E aí vem uma questão que é muito curiosa, eu não tinha ideia, placenta. Placenta. Eu sempre achei que placenta fosse, placenta, eu tinha uma vaga noção que aquele invólucro que protege o feto, que faz a interface entre o corpo da mãe, aí o sangue passa por ali, os nutrientes e tal, que a mãe criasse a placenta. Mas, desculpem a minha ignorância, mas eu fiquei realmente bastante, surpreso quando eu descobri que a placenta é você que faz. Você fez a sua própria placenta, não foi sua mãe. Sua mãe não tem nada a ver com isso. Então, a placenta que protegeu você durante a gravidez, ela foi uma criação sua. E o que os cientistas descobriram que a placenta, que é um conjunto de coisas, é uma coisa bastante complicada, mas tem uma parte da placenta lá que eles estão praticamente considerando como se fosse um órgão temporário, porque depois você descarta, você não, o médico, né? Dentro a placenta é uma camada, óbvio, não é? Mas tem uma camada ali que vai envolvendo tudo, protegendo tudo, dando voltinha, entrando nas frestas e tal. Essa camada que tem um nome que agora vocês vão me desculpar, eu já esqueci, é CT ou não sei o que, é um nome muito complicado. Essa camada, que se você pega uma placenta, isola essa camada e estica, ela tem 12 metros quadrados, é uma coisa gigantesca. E o que é mais curioso é que ela é feita de uma célula só. Ela é uma célula única que tem 12 metros quadrados. Vale lembrar aqui, e também isso é muito interessante para a gente, de novo, né, resgatar aqui a nossa estupefação com as maravilhas da vida biológica. Veja, você em algum momento foi uma célula só. Hoje você é aproximadamente 30 trilhões de células. De onde vieram essas 30 trilhões de células? Daquela célula, ela foi se dividindo. Uau, né? E isso fez o seu corpinho hoje. Então você é feito de uma cacetada de células, elas são muito pequenininhas, não são necessariamente visíveis a olho nu, exceto essa célula da placenta, que também tem um nome comprido que eu já esqueci. Essa é uma única célula. Como é que você faz uma célula de 12 metros quadrados? Como é que você faz uma célula? Os cientistas estão começando a entender. Na verdade, ela não nasce como uma célula só, ela nasce como bilhões de células e, num processo muito peculiar, essas células vão se fundindo numa célula só. Então, aquele saco, essa película, né, que envolve, na verdade, uma célula só, com uma quantidade brutal de núcleos. Os núcleos se mantêm na hora que eles todos as células se dissolvem numa só, mas os núcleos ficam por ali boiando, não é? Isso chega a ter 12 metros quadrados e é uma célula só. E isso tem um papel extraordinário, porque não é só um invólucro, não é só uma embalagem. Aparentemente, ela tem um papel ativo na produção de hormônios, no desenvolvimento, no controle do que entra, do que sai, porque a cada minuto, meio litro de sangue da sua mãe passa pela placenta, a cada meio minuto.
Eu vou repetir, é uma célula só de 12 metros quadrados. A gente está descobrindo isso agora, a gente está tentando entender isso agora, a gente está tentando reproduzir isso em laboratório para a gente tentar entender como é que isso acontece, como é que isso consegue se manter. E eu acho essa história absolutamente genial, porque eu não tinha ideia que eu tinha feito na minha vida alguma coisa dessas. Eu achei que fosse tudo coisa da mamãe, mas não, a placenta foi obra sua, parabéns. E já que a gente começou o episódio aqui comentando sobre o dia contra a intolerância religiosa, etc. e tal, tem um artigo muito interessante, mas também bastante perturbador, de como isso é uma coisa muito maluca. Vocês estão acompanhando, obviamente, os abusos e os crimes cometidos pela essa força de repressão e imigração nos Estados Unidos, que é chamada de ICE, né? Esse ICE está recrutando gente à torto e à direito, acho que eu comentei com vocês, vou dar o link novamente aqui, que esse processo de seleção está tão acelerado que eles resolveram usar uma inteligência artificial no processo seletivo. A inteligência artificial, na verdade, cometeu um equívoco, né, e ela começou a aprovar um monte de gente que não merecia ser aprovada e agora é tarde demais. Então, um monte de gente que deveria ter sido barrada, né, ou por incompetência, ou falta de talento, ou seja lá o que for, a inteligência artificial abriu a porteira e entrou todo mundo. Não é? Mas os anúncios que são feitos para recrutar esses oficiais do ICE, o que talvez até ajude a explicar a truculência, a brutalidade, os anúncios são meio assustadores, porque eles estão mostrando assim, venha para cá, essa é uma guerra, você vai usar as melhores armas. Parece que é uma cruzada, né? Parece que estão convidando você para combater uma invasão de marcianos, né? Mostrando armas pesadas, uniformes, máscaras, atraindo justamente gente que, digamos, tem uma quedinha pela violência, uma quedinha pela intolerância. Mas o que é pior nessa história toda é que estão sendo usados argumentos religiosos, estão usando versos da Bíblia, versos provavelmente do Velho, nem sei de qual testamento, né, como se você fosse ali um cruzado querendo reconquistar a Terra Santa, como se você fosse, de repente, lutar contra os infiéis, contra os hereges. E vale lembrar que a gente mencionou ontem, toda vez que você tem essa questão de pureza, né, e você tem que, o que você faz com os impuros, o século passado foi bastante, digamos, demonstrativo, né, quando você tem essa noção de pureza, impuros, hereges, né, acaba com dezenas de milhões de pessoas mortas de maneiras industrializadas, por assim dizer. Então, veja, é muito curioso, porque não é, obviamente, a primeira vez que você tem esse tipo de discurso. Aliás, eu descobri agora, eu não sabia, que mesmo na ascensão do nazismo, uma parte dos evangélicos alemães, isso porque o Hitler não tinha a menor simpatia pelo cristianismo, pelo contrário, mas uma parte dos evangélicos, que ele achava que era uma religião de fracos, onde já se viu essa história de oferecer outra face, onde já se viu essa história de compaixão, credo, isso é coisa de escravo, isso é coisa de gente frágil, é coisa de gente covarde. Mas os evangélicos alemães acharam que realmente eles tinham que se envolver nessa cruzada ariana, né? Jesus estava ali para justamente purificar a raça alemã desses invasores que iam degenerar o sangue alemão. Então, mesmo no nazismo, os evangélicos deram um jeito de botar Jesus no meio, né? Agora, novamente, estão colocando a Bíblia e versículos e outras argumentações de natureza apocalíptica, né? Na tentativa de recrutar gente violenta e cruel, né? Então, eu fico aqui de novo me perguntando quando é que vão fazer o Dia Internacional contra a intolerância à ciência, a intolerância à educação, a intolerância à compaixão, né? Por favor, né? Devia ser todo dia, aliás, mas aparentemente nós estamos aqui achacados, né, no canto, com a bunda na parede, e talvez seja por isso, por esse clima de medo, né, de medo diante desse achaque da intolerância, da estupidez, do preconceito, do ódio, né, do ressentimento. Talvez seja por isso que tanta gente se cale numa hora em que a gente não deveria se calar. E o radinho não se cala, a gente continua por aqui
Cuidem-se, por favor, façam menos merda. Um grande abraço e até amanhã.